Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando, então, nossa aula de hoje, entrando na aula de número 4 da disciplina Avodá 1. Como nós falamos, nessa disciplina nós estamos estudando todas as ramificações a respeito da mitzvah de não praticar Avodá Zará. Já falamos que o significado verdadeiro de Avodá Zará significa não praticar serviço estranho, ou seja, avodar é serviço, zará é estranho. Então, o que é avodar zará? É serviço estranho. Então, essa é a proibição que nós temos de avodar zará. Então, o que é um serviço estranho? Um serviço estranho é tudo aquilo que foi proibido pelo Eterno, ou então aquilo que não foi ordenado por ele. Então, a partir do momento que a pessoa cria alguma forma diferente de se relacionar com o Eterno, ele inventa um novo mandamento, ou um novo ritual, ou algo assim, não ordenado, também ele está praticando um serviço estranho. Ou seja, a forma pela qual o Eterno se relaciona com todas as nações e também com o povo judeu, já foi definida dentro da Sagrada Torá essa forma. Então, daqui, nós estamos vendo, entrando na quarta ramificação, que é a ramificação da proibição de ornamentação. O que é isso? O que essa proibição vai nos ensinar? Essa proibição nos ensina que nós somos proibidos de fazer qualquer forma de idolatria, ou seja, você ter na sua residência ou fazer para outra pessoa qualquer forma de ídolo, mesmo que você não adore, mesmo que aquilo seja apenas para ornamentar, enfeitar. Mas se é alguma figura que seja praticamente de um ídolo reconhecido em alguma religião por aí, e você tem aquele ídolo para você, ou dá de presente para alguém, você praticamente está fazendo o quê? Você está transgredindo este mandamento. Então, é praticamente isso que nós estaremos vendo hoje na aula de hoje. É a quarta ramificação, listada pelo Dr. Ari Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, livro que foi escrito no ano de 1984, do qual o Dr. Ari Lichtenstein ele colocou diversas ramificações, entre elas 10 ramificações a respeito de idolatria, e a quarta delas é não ter nada que assemelhe à idolatria. Vamos ver um pouquinho, então, sobre este conceito aqui. Bem, a fonte, que é a referência em si, ela está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 20, está escrito: não façam comigo deuses de prata ou ouro, não fareis para vós mesmos. Esse texto aqui, onde esse texto está inserido? Na verdade, esse texto ele está inserido quando Moshe Rabbeinu ele desceu do Monte Sinai, e ele, no Monte Sinai, ele já tinha visto vários anjos. Ou seja, a ideia é que Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, quando ele ascendeu ao Monte Sinai, ele foi até o Shammai. E quando ele foi até o Shammai, Moshe Rabbeinu, ele foi até o Shammai, ou seja, quando ele foi até os mundos celestiais, ele viu muitos seres lá angélicos. Então, praticamente, Hashem, ele proibiu Moshe Rabbeinu de reproduzir aquelas figuras do qual ele tinha visto lá em cima. Hashem mais tarde também daria uma mitzvah muito importante para o povo judeu, que era de construir o Mishkan, o tabernáculo. No Mishkan, Hashem mandou colocar lá 2 anjos sobre a arca e também colocou algumas cortinas com algumas figuras. A ideia é, por que Hashem fez isso? Se Hashem proibiu idolatria, se ele proibiu fazer seres que se assemelhassem a estátuas, por que Hashem fez isso? Para entender isso, devemos primeiro falar um pouco sobre o conceito de idolatria. O que é idolatria de acordo com a Torá? Serviço estranho, Avodah Zará. O que é um serviço estranho? Um serviço estranho é algo que Hashem proibiu, ou algo que Hashem não ordenou.
Hashem ordenou que se colocasse esses anjos dentro do mexicano? Ordenou. Então, naquele momento, aqueles anjos dentro do mexicano deixaram de ser um serviço estranho, porque foi Hashem que ordenou. Mas Moshe Rabbeinu estava proibido de reproduzir aqueles anjos do lado de fora do mexicano. Ou seja, não se pode ter em nenhum outro lugar figuras angelicais, somente no templo sagrado e somente aqueles 2 querubins. Em nenhum outro lugar se poderia ter. Não poderia fazer, por exemplo, anjos de prata. Ele também não poderia, por exemplo, fazer um anjo para colocar na casa dos israelitas. Em nenhum momento isso foi permitido. Esse é o principal conceito, então, da mitzvah que nós estamos aprendendo, que é a mitzvah de Avodah Zarah, que popularmente chamamos isso de idolatria. Né? Então, esse é o conceito. Avodah Zarah envolve muito mais que puramente ídolos, estátuas, envolve outros conceitos também que nós veremos mais tarde. Bem, vamos ver um pouquinho sobre essa proibição aqui. O que nós somos proibidos a este respeito? Nós somos proibidos aqui de fazer algum tipo de estátua, ou então comprar, adquirir, ter, ganhar de presente, ou dar de presente para alguém, qualquer tipo de uma estátua ou uma, digamos, uma pintura ou algo assim, que represente um ídolo em qualquer uma dessas religiões que existem por aí. Nós não podemos, então, reproduzir isso e ter em nossa casa. Por exemplo, você sabe que existe o budismo. O budismo, por si só, é uma religião criada por quem? É uma religião criada não por Hashem, correto? É uma religião criada pelos seus seguidores, pelos seguidores de Buda. Eles foram lá e criaram o budismo. Você sabe que representa o budismo, qualquer budista tem em sua casa uma estátua de Buda. Então, uma vez que o Benoa tivesse na sua casa uma estátua de Buda, ele estaria transgredindo essa proibição aqui. Mesmo que ele não cultue Buda, mesmo que ele não pratique o budismo. Por quê? Porque ele estaria reaproveitando uma forma de idolatria que se tem em outra religião. Vamos lá, uma outra proibição sobre isso. Você sabe que nós não podemos praticar idolatria, isso fica bem, é um fato, né? O judaísmo é uma religião monoteísta, e tal qual, por ser uma religião monoteísta, você sabe que o JC, ele é um ídolo, né? O JC é um ídolo. Então, ter alguma imagem, estátua de JC, é proibido para nós. Por quê? Porque o JC é cultuado na religião tal. Ele é adorado naquela religião. Ele é, por exemplo, recebe honras naquela religião. Então, logo, nós não podemos ter. Você sabe que uma das formas que o cristianismo tem, por exemplo, de saber que tem um seguidor ou outro, é esses seguidores usarem alguns pingentes, como cruzes, por exemplo, né? Ou um peixinho, por exemplo. Esses 2 tipos de ações são idolatria, então. Eu não posso ter em minha casa nenhum peixinho, nem nenhuma cruz. Por quê? Porque simboliza um ícone que a idolatria tem. Mesmo que eu não cultue o cristianismo, mesmo que eu não adore o JC, eu estou, então, praticando um ato proibido. Por quê? Porque o Rambam, ele vai dizer exatamente isso daqui no Mishneh Torah, Ilhot Melahim, capítulo 9, alahá número 2. Não devemos permitir que erijam um monumento, ou plantem uma áshera, ou façam imagens e coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Então, veja aqui. Mesmo que seja por causa da ornamentação. Então, mesmo que você não adore, mesmo que você não pratique essa idolatria, e você vai ter na sua casa algumas estatuazinhas de anjos, por exemplo, ou algumas estatuazinhas tridimensionais que representam
algum tipo de idolatria por aí, em alguma religião do mundo, você estaria fazendo uma coisa que Hashem proibiu. E isso seria configurado como Avodah Zarah, serviço estranho. Então, daqui eu trouxe alguns exemplos sobre isso. Entre eles, não adorar a casa, não adornar a casa com estatuetas humanas, nem com fontes de água em forma de humanos ou anjos. É muito comum algumas pessoas terem um chafariz no jardim e aquele chafariz em volta dele cheio de bonequinhos tridimensionais. A ideia é que a gente não pode ter bonequinhos tridimensionais. Por quê? Porque isso seria uma semelhança humana que traria a ideia de um ídolo. E se for anjinhos, muito, muito pior. Aí a gente não pode ter mesmo. Não ter um presépio em casa, mesmo que não adore. Digamos que a pessoa ela tem em sua casa um presépio. Ou seja, você sabe que o presépio ele é armado pelos cristãos no período do Natal, não é verdade? Eles vão lá e armam seus presépios. Mesmo que você não adore, não seja cristão, só arme um presépio ali, porque você pensa que, olha, eu estou fazendo uma coisa que não é idolatria, porque eu não estou adorando. Ainda assim é proibido. Ou outra coisa, um quadro da Santa Ceia. Um quadro da Santa Ceia, por exemplo, é um quadro de um ídolo. Por quê? Porque o JC, de acordo com o cristianismo, ele é Deus. Então, o JC é um falso Deus, porque só existe um Deus, que é Hashem. Deus não é dois, Deus não é três, só existe um Deus, o Deus da Torá. Além do Deus da Torá, não existe outro. Então, praticamente, a pessoa tem um quadro da Santa Ceia em casa, é um ícone de idolatria. Não devemos ter em casa esses ícones de idolatria. Ou então você tem em casa cruzes, né? Ou pingentes no colar, ou algo assim. E aquela cruz, você sabe que representa, é um símbolo de uma idolatria, entendeu? Por si só, não é bom ter uma cruz exatamente por conta disso. É um símbolo, aquilo liga a idolatria. Ah, mas eu não adoro, eu não sou cristão. Tudo bem, mas você tem algo que ornamente, que pertença a outra religião? Sim, então, praticamente, isso é classificado como idolatria. Então, definindo aqui para nós, o que é proibido aqui? A proibição é você usar qualquer ícone, qualquer figura ou qualquer ídolo, mesmo que não adore, para ornamentar sua casa. Mesmo que não adore, para enfeitar a sua casa. Entendeu? Essa é a proibição aqui. Logicamente, nós sabemos que Hashem ele é uno e único, e não existe nada além de Hashem. E sabemos que a nossa conexão com Hashem é uma conexão real. Você não precisa de ícones, você não precisa de estatuetas, nada disso para conectar com Hashem. Você só precisa falar com ele, abrir seu coração e dizer diretamente com ele, e sem intermediário nenhum. Não precisamos de intermediário e mediadores. Então, a nossa conexão com Hashem é direta entre o Criador e você. Você é a criatura e Hashem é o Criador. Então, você fala diretamente com o seu Criador. Então, essa é a nossa aula de hoje. Vamos estar abrindo agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat que eu estarei respondendo. 5 minutinhos, são 10h24. 10h30, nós encerramos o bloco de perguntas. Tudo bem? Estamos aqui com a Valdeli. Shalom, Valdeli, tudo bem? Então, lembrando a todos que após essa aula estarei passando mais uma atividade. Amanhã estaremos com a aula número 5.
Mesmo horário, 8 horas da noite, amanhã, aula de número 5. Na aula de número 5 de amanhã, vamos falar sobre mais uma parte, mais um tópico importante, onde trataremos sobre a proibição de praticar culto a qualquer ídolo usando as 4 formas padrão. Lembrando a todos que nessa disciplina estamos em Avodá 1, tem um total de 10 aulas, onde nós estamos estudando todas as ramificações listadas pelo Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, ou seja, traduzindo o livro As Sete Leis de Noé. Ele escreveu esse livro em 1984, onde ele codificou um total de 66 ramificações, e estamos vendo mais uma ramificação, a ramificação número 4, da proibição de praticar Avodazará, serviço estranho. Outros, também na disciplina número 2 de Avodá, vamos estudar 10 ramificações também de outros legisladores, né? Ou seja, vamos estudar as ramificações listadas também no Código Divino, que é muito importante, que não foram listados pelo Dr. Lichtenstein, mas foram listados pelo Rema Mifano, foram pelo Rabino Moshe Weiner e por outros rabinos importantes. Também estaremos vendo na disciplina Avodá 2, e depois da disciplina Avodá 1, os que forem aprovados estarão sendo inseridos na disciplina Avodá 2. Cada aula ela tem uma atividade semanal. É pelas atividades que nós conseguimos avaliar uma pessoa se realmente ela está assimilando o conteúdo de verdade para poder avançar para a próxima disciplina. Por isso é importante que você esteja fazendo todas as atividades, tudo bem? O nosso curso ele tem uma duração total de 1 ano e meio. E quem está acompanhando pelo YouTube gostaria de fazer sua inscrição, as inscrições estão abertas para o curso das 7 Leis Universais, para você ir fazendo as atividades e no fim do curso também receber um certificado. Tudo bem? Nosso curso, as inscrições estão abertas. Para fazer a sua matrícula, você pode me chamar no WhatsApp 79998166878. 79998166878. A disciplina Avodá 1, ela é a 4ª disciplina do nosso curso. A primeira disciplina foi a disciplina Introdução à Torá Escrita, depois a disciplina 2, Introdução à Torá Oral, a terceira disciplina foi a Introdução às 7 Leis, e agora nós estamos em Avodá 1. Depois da disciplina Avodá 1, teremos a disciplina Avodá 2. Depois da disciplina Avodá 2, teremos a disciplina Bihat Hashem. Depois da disciplina Bihat Hashem, teremos mais uma disciplina que vai ser a disciplina Shefirat Damim. Depois da disciplina Shefirat Damim, teremos a disciplina Gezel 1. Depois de Gezel 1, Gezel 2. Depois da disciplina Gezel 2, Gezel 3. E depois da disciplina Gezel 3, teremos Gilui Arayot 1. Depois de Gilui Arayot 1, Gilui Arayot 2. E depois teremos a disciplina Ever Minahai. Depois de Ever Minahai, teremos a disciplina Dinin 1. Depois de Dinin 1, Dinin 2. Depois de Dinin 2, Dinin 3. Essas são as disciplinas do nosso curso das 7 Leis Universais. Nela você pode estudar e acompanhar ramificação por ramificação, aprendendo diretamente na fonte, ou seja, com todas as explicações dos postos dos legisladores, historicamente, trazendo o verdadeiro sentido daquilo que é realmente ser um verdadeiro justo entre as nações. Então, terminamos aqui o nosso bloco de perguntas. Foi muito bom estar aqui com vocês. Não tivemos nenhuma pergunta.
Então, hoje nós aprendemos a não ter nada que se assemelhe com idolatria. E vimos que não ter nada que se assemelhe com idolatria, a referência está em Êxodo, capítulo 20, versículo 20. Não faça comigo Deus de prata ou ouro, não fareis para vós mesmos. Vimos que essa ramificação ela foi listada pelo Dr. Haroldo Scheinstein no livro The Seven Laws of Noah. Livro The Seven Laws of Noah, traduzido para o português, significa o livro As Sete Leis de Noé. Vimos também, além disso, que o Maimônides, lá no Mishneh Torá, em Likut Melahim, ou seja, Leis de Reis, capítulo 9, Alahá número 2, Alahá é lei número 2, ele vai dizer, não devemos permitir que erija um monumento, ou plante uma xerá, ou faça imagem e coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Então, daqui nós aprendemos que somos proibidos de ter mesmo imagens somente para ornamentação. Tudo bem? E aqui também vimos que não podemos adornar a casa com estatuetas, nem com fonte de água em forma de humanos ou anjos, não ter presépio em casa, não adornar com presépios e não ter cruzes, alguns exemplos que nós apresentamos. Essa foi a nossa aula de hoje. Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.